paz do Senhor. Motivo de muita alegria, né? Poder estar aqui nessa casa mais uma vez, louvando, cultuando o Senhor, juntamente com todos os irmãos da igreja do Senhor. Quero desejar a todos aqui, feliz ano novo, que esse ano venha a ser totalmente diferente do que foi o outro. E quando eu digo totalmente diferente, é da deixa que eu falo a respeito da busca ao Senhor. Que você possa buscar o Senhor muito mais do que você buscou no ano 2024. O ano virou, a chave na tua vida também vai virar. Porém, não adianta também o ano virar e você continuar da mesma maneira que foi o outro ano. É necessário ter mudança na sua vida, é necessário ter transformação. Porque tem pessoas que o ano vira, porém a vida da pessoa continua a mesma. Porque isso vem do coração. A decisão em caminhar e ter uma vida reta, totalmente diferente na presença do Senhor. Amém, queridos? Queridos, abra sua Bíblia, por favor, comigo, do Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas. Glória a Deus. O seu capítulo é de número 5, um texto bem conhecido. Eu queria compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Lucas, capítulo de número 5. Quantos achou, digam amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Todo mundo achou, né? Está todo mundo ligado na palavra. Assim diz a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, viu estar 2 barcos junto. Verso 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serei pescador de homens. Glória a Deus. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Queira tomar seu assento em nome de Jesus, aplaudindo ao Senhor, porque Ele é bom. Queridos, essa é uma mensagem muito conhecida, aonde só se encontra no Evangelho do Doutor Lucas, conhecido como Doutor. Paulo vai dar essa deixa para nós e conseguimos compreender muito bem. Tem algumas coisas que está no Evangelho, nos 3 Evangelhos sinóticos, porém, algumas outras só se encontram no Evangelho de Lucas. Lucas, um homem, um médico, muito estudado, ele se inicia falando que está escrevendo isso ao excelentíssimo Teófilo. Há quem diga, a tradição diz, que Teófilo, ele era um alto funcionário de Roma, que trabalhava lá em Roma e tinha
um basta conhecimento, uma suma importância. E Lucas escreve para ele. Também Lucas vai falar em Atos dos Apóstolos também para Teófilo. Mas também a palavra Teófilo também dá origem, né, uma palavra genérica que dá origem àquela pessoa que ainda não tem conhecimento sobre Jesus Cristo e ao qual está conhecendo a Jesus. Também é conhecido como Teófilo. Então nós podemos entender por inferência que nós somos um Teófilo, porque nós há tanto tempo buscamos conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se inicia no capítulo 1, né? Lucas vai dar a respeito de o anjo Gabriel aparecendo ao sacerdote Zacarias. Ainda no capítulo 1, que tem 80 versículos, ele também apresenta se apresenta a Maria, ao qual vai falar sobre o nascimento de Jesus. Maria também se vai visitar ali Isabel. Depois é o nascimento de João Batista. Já no capítulo 2 de Lucas se inicia o nascimento de Jesus Cristo. No capítulo 3, João Batista aparece no deserto pregando a palavra de Jesus, aquele ao qual prepara o caminho para o noivo chegar e ministrar a palavra de Deus. O capítulo 4, Jesus está sendo tentado no deserto pelo diabo. E no capítulo 5, ao qual eu entro com vocês aqui, Jesus se apresenta para Pedro. Repare que no capítulo 5, verso 1, a palavra vai relatar que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Vocês conhecem muito bem que esse capítulo narra a pesca maravilhosa. Mas primeiro a palavra vai relatar que antes do milagre tem que ter palavra. É primeiro que se inicia dizendo, e apertando a multidão para receber o milagre? Não. O texto começa dizendo, apertando a multidão para ouvir a palavra. Por quê, querido? Porque primeiro, antes de ter o milagre, tem que ter palavra. Pedro, não entendi. Você é mais simples, não simplório, para você poder entender. O milagre deixa a gente feliz, alegra o nosso coração, deixa satisfeito, queremos contar testemunho, porém palavra te alegra, te transforma, te restaura, te muda, te liberta. Então antes de ter milagre, primeiro queira a palavra, porque milagre você vai até ter dar testemunho, palavra você vai ser um testemunho. Glória a Deus. Existe, querido, duas pescas maravilhosas. Essa que se encontra no capítulo 5 de Lucas, porém a outra está no Evangelho de João. João vai relatar a pesca também maravilhosa, ao qual João relata que foi 153 grandes peixes. Lucas não relata quantos peixes foi, porém nós sabemos que o barco quase foi a pique. Por quê? Aqui eu consigo compreender dois tipos de milagre. O primeiro, queridos, o primeiro milagre, eu vou falar sobre João, são 153 grandes peixes. Ou seja, eu consigo compreender dois tipos de milagre aqui. Um, você vai conseguir contar, você vai conseguir testemunhar. Só que o outro de Lucas é tão grande, o teu milagre será que você não conseguirá nem dar detalhe do jeito que ele foi. Glória a Deus. Dois tipos de pesca maravilhosa. Um 153 grandes peixes e o outro não tem como contar. Porque assim eu declaro sobre a sua vida, nesse ano de 2025, vai ter tanto milagre, vai ter milagre na sua vida que você vai conseguir contar. Vai ter milagre na sua vida que você vai conseguir falar. Porém vai ter milagres que não vai conseguir contar. Outros terão que ver grandes coisas que o Senhor vai fazer na sua vida. E a palavra inicia dizendo que Pedro ficou a noite inteira pescando. Jesus, a multidão apertando, Jesus olha para o lado, vê Pedro lavando a rede. Só que daqui a Bíblia vai relatar que tem dois barcos, o de Pedro e os de outros companheiros, sim ou não? E a palavra nos relata também que Jesus, puxando o barco de Pedro, joga um pouquinho o barco de Pedro para a praia e fica em cima do barco e começa a ministrar. Por quê? Porque assim é pregador. O pregador não pode ver qualquer coisa que começa a ministrar.
Qualquer lugar que dá uma oportunidade, ele começa a pregar. É num púlpito, é numa boca de fumo, é numa favela, é num hospital, é numa prisão. Tudo ele faz no púlpito. Tudo ele faz uma tribuna e começa a ministrar a palavra. E aí não é diferente com Jesus, porque ele é o principal pregador. É por ele que estamos ministrando a palavra do Senhor. Então, queridos, ele pega o barco, coloca o barco à parte e começa a ministrar. Porém, ele pega o barco de Pedro. Lembra que tem 2 barcos. Pedro está lá lavando a rede, desanimado, porque ficou a noite inteira pescando e nada pegou. Jesus chama Simão Pedro e fala: Simão, vem cá. Fala o seguinte: entra dentro do barco aí e vamos lançar a sua rede aonde as águas são profundas. Pedro vira para ele e fala: Senhor, fiquei a noite inteira tentando pegar peixe e nada eu peguei, nada pegamos. Mas tem um porém: sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Pedro aqui está dizendo para o Senhor: Senhor, eu fiquei a noite inteira pescando. Por quê? Porque a melhor hora da pesca é a noite. De dia ninguém consegue pegar quase nada. Eu, como sou um velho lobo do mar, como eu conheço muito bem o mar, é por isso que eu fui à noite. É por isso que eu fui à noite pescar. E deixa eu te falar algo: fiquei a noite inteira tentando pegar e nada peguei. Agora de dia, o Senhor, eu estou lavando a rede, o Senhor manda eu de dia. Olha só, vou falar um negócio para o Senhor: sobre a sua palavra eu lançarei a rede. Em outras palavras, se der ruim, é porque o Senhor mandou. Mas vamos lá. E Pedro vai. Só que repara que tem 2 barcos. O Senhor Jesus pega o barco de Pedro e não pega o barco do outro homem. Por que ele não mandou os 2 barcos ir, mas só o barco de Pedro? Pedro fica a noite inteira tentando pegar alguma coisa, nada pega. Pedro está passando por uma prova, porque naquela época ele vivia na pesca. Ele pagava suas contas com a pesca. Ele sustentava seus filhos com a pesca. Sustentava até mesmo a sogra com a pesca. E dizem por aí, alguns acreditam por aí, que foi por isso que ele negou a Jesus. Porque Jesus curou a sogra dele. Então, queridos, brincadeiras à parte. Então, queridos, Pedro sustentava todos. Ele vivia da pesca, pastor. Então, ele fala: só o meu barco? Vou entrar no barco e vai. Só que o que me chama a atenção é que Pedro está passando uma prova, sim ou não? Sim. Repete comigo: Pedro está passando uma prova. Fala, sim ou não? Sim. Pedro está passando por uma prova e o homem do outro barco também está passando por uma prova. Sabe qual a diferença? Hoje a chave de Pedro vai virar. E a chave do homem não. Porque Jesus não levou os 2 barcos, mas só levou um barco de Pedro. Porque assim é. Tem gente hoje aqui que a chave vira. Tem gente aqui que a chave vai virar daqui a um tempo. Só que eu vou chegar lá e você vai entender onde eu quero chegar. Jesus pega o barco de Pedro, porque Pedro fica a noite inteira passando pela prova e nada pega. E aqui eu acho um perigo, sabe por quê? Porque Pedro podia falar: vem cá agora comigo, vamos embora. Não, gente, quando você está passando por uma prova, a Bíblia diz que o diabo não pode provar ninguém, mas o diabo tenta. Deus prova. E a Bíblia diz que Deus também não tenta ninguém, porque Deus não pode ser tentado por ninguém, mas Deus prova. E eu consigo compreender perfeitamente que o que é uma prova? Pedro, o que é uma prova? Uma prova é uma avaliação ao qual o professor te dá a fim de que você seja aprovado. Nenhum professor te dá uma prova, missionária, para que você seja reprovado. O desejo do coração do professor é te dar uma prova para que você passe de etapa e passando de etapa, sobe um degrau e assim sucessivamente vai dando conhecimento em alguma área. Então, o professor dá uma prova e muitas vezes nós ficamos chateados porque entramos numa prova. A prova, queridos, deixa eu falar com vocês essa noite. A prova ela não vai vir para te matar. A prova ela vai vir para te forjar. Porque Deus dá prova para você. E você às vezes está falando: Senhor, eu estou passando por essa prova. Que dificuldade, o Senhor não fala nada. Que dificuldade eu estou tendo. Lembra-se que diante de uma prova, o professor sempre está em... Mas o professor está em silêncio para quê? Para que você fique reprovado? Ou para que
o professor fica em silêncio para que você seja aprovado. Por quê? Porque ele fica em silêncio, você se concentra na prova e você passa na avaliação. E deixa eu te falar algo muito importante. Talvez Deus te colocou numa prova e você está pensando: eu não quero prova, Senhor, eu rejeito prova, chega de prova, e você não passa na prova. Ei, queridos, olha para cá, preste atenção, deixa eu te falar algo muito importante. Deus, ele não é teólogo, Deus, ele é pedagogo. Na escola você faz as lições para poder passar na prova. Com Deus é diferente. Com Deus ele te coloca na prova para te ensinar as lições. Aleluia! É. Deus ele coloca na prova para te ensinar as lições, é diferente. E Pedro está na prova. Só que hoje a chave vira na vida de Pedro e ele vai sair da prova. E o amigo continua na prova. Às vezes nós entramos em batalhas, em pelejas do nosso irmão, achando que ele está passando por uma dificuldade, e é o próprio Deus que colocou ele na prova. E você está falando: meu Deus, Senhor, abençoa meu irmão, tira ele dessa prova, Senhor, muda, vira a chave dele também. E Deus está dizendo: não, ele está na prova, calma, fica tranquilo, eu vou botar ele na prova também. Mas você hoje sai da prova. Aí Pedro sai da prova e começa a ir. Sobre tua palavra lançarei as redes. Pedro vai, querido. Pedro vai. Quando Pedro vai, a Bíblia fala que ele lança a rede. Quando ele lança a rede, ele pega muitos peixes, sim ou não? Só que olha o que acontece com Pedro. Pedro pega tanto peixe que ele fica louco. Fala: meu Deus, o que é isso? Tanto peixe é esse? A Bíblia fala que ele teve que chamar reforço. E aqui eu entro em algo maravilhoso com vocês. Olha o verso 7. No verso 5, Pedro fala assim: ó, havendo trabalhado a noite toda, nada peguei, mas porque manda, lançarei a rede. Verso 6. E fazendo assim, colheram grande quantidade de peixes, e rompia a rede. Olha que algo interessante. Pedro no início estava fazendo o quê? Lavando as redes. Verso 6. Pedro está se matando para poder puxar as redes. Talvez você não entenda. Deixa eu revelar algo para você que da parte do Senhor. Quando você não acredita na palavra, olha o que você tem: frustração. Agora, quando você acredita na palavra do Eterno, olha o que você tem: puxando rede. Consegue compreender? Pedro, se não acreditasse na palavra, só ia ter frustração, lava a rede. Mas quando ele acreditou, ele teve que chamar reforço, querido. E olha o verso 7. E fizeram sinal aos companheiros do outro barco. Singular. Pedro sai da prova e agora chama o barco do outro homem que ficou na prova. Talvez você não entendeu. Tem gente que está na prova, passando por situação difícil, está pedindo ajuda ao outro. Ora por mim, me ajuda em oração, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, por favor, estou necessitado. Aí você sai da prova e aquele que te ajudou, você vira as costas. Ai, pai. Pedro faz ao contrário. A Bíblia diz que tinha 2 barcos. Jesus pega o barco que Pedro vai. O outro barco, a Bíblia não relata que Jesus pegou. Mas quando Pedro passa por uma situação muito boa, que agora estava passando uma situação difícil, agora passa por uma situação muito boa, Pedro muda o pensamento. Pedro tem um pensamento de que muita gente talvez não tenha aqui. Porque a Bíblia diz que Pedro falou: ficamos a noite inteira e nada apanhamos, plural. Ele dizendo: não estava sozinho, tinha gente comigo. Porque a Bíblia diz que os pescadores, Pedro e o outro, estavam lavando a rede. E a palavra vai relatar que Pedro vai sozinho. Agora o cara continua na prova. O homem continua na prova e Pedro sai da prova. Só que sabe quem eu gosto de Pedro? Eu gosto de Pedro, minha irmã. Sabe quem é, Gabriel? Eu gosto de Pedro? É que quando o cara estava na prova, o irmão estava na prova, Pedro sai da prova, ele sai da prova. Quando o barco dele enche, ele faz sinal e fala: você não vai ficar sozinho não, traz o teu barco, porque é nessa noite, é nessa manhã que o teu barco
hoje também. Glória a Deus. Aí Pedro chama ele, por quê? Vai dizendo, você ficou a noite inteira roendo o osso comigo. Agora que eu estou em bonança, eu não esqueço de você. Traz o teu barco também. E a palavra fala que encheram ambos os barcos. Aleluia, Deus, eu creio. E os barcos foram a pique, quase os dois. Gente, isso é muito maravilhoso. Tem gente que fica falando assim, tem como você arrumar uma agenda para mim? Tem como você abrir uma porta de emprego para mim? Pede lá, por favor. Dá uma força no teu trabalho, abre uma porta de emprego lá, me ajuda lá, me indica. Aí você vai arrumando. A pessoa consegue o que quis e vira as costas para você. Não quer mais nada contigo. Só usufruiu daquilo que era bom para ela. Pedro nos ensina de que o homem ficou a noite inteira pescando com ele. E ele foi e depois chamou o homem para encher o barco também. Aí ele se assusta. O texto vai nos dizer que ele se assusta, que ele vai e aí o barco faz a pique. Não só ele, mas os outros também ficaram espantados. E ele vai, meu pastor, e fala o seguinte: vai falar assim, ó, se prostra aos pés de Jesus. Lembra o texto? Se prostra aos pés de Jesus e fala o quê? Ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Jesus vira para ele e fala assim: Pedrão, fica tranquilo, porque de agora em diante você será pescador de homens. Olha para cá, presta atenção. Pedro é pescador de quê? Pedro é pescador de quê? Peixe. O que significa? Pesca. Então Pedro é pescador de peixe. Jesus falou que ele vai ser pescador de homens, missionários, viu não? O peixe, quando está no teu habitat natural, olha para cá, presta atenção. O peixe, quando está no teu habitat natural, que é no mar, ele está vivo, sim ou não? Mas quando Pedro pesca e traz ele para a rede e tira do mar, o peixe fica vivo. Então você está me dizendo que o Pedro é um pescador de peixe. Pedro, ele pega um ser vivente, porque peixe é um ser vivente. Ser humano é ser humano, mas o peixe tem ser vivente. Então, Pedro é pescador de peixe, missionário. Pedro tira o peixe do seu habitat natural e tira da vida e leva para onde? A morte. Jesus fala para ele: vem comigo que eu te farei pescador de homens. Pedro, já que você pega um ser vivo e leva para a morte, eu vou te ensinar a pegar alguém, um ser morto, e trazer para a vida que sou. Vem comigo e te farei pescador de homens. Você pega um peixe, um ser vivo do mar e leva para a morte. Agora eu vou te ensinar a pegar alguém morto no pecado, na maconha, na droga, na prostituição e trazer para a vida que sou eu. Você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homens. Aí a palavra fala que Jesus, de Pedro, com o barco lotado. Olha, gente, isso me chama muita atenção, isso é maravilhoso. O barco está lotado. Pedro pega tudo, o barco, arrasta o barco para a praia, larga tudo e vai seguir Jesus. Espera aí, Pedro, você não ficou a noite inteira tentando pegar o quê? Tu estava se matando a noite inteira tentando pegar a tua provisão. Agora que você pegou a tua provisão, você larga a provisão? Aí a Pedro dizendo sim. Sabe por quê? Porque eu entendi. Antes eu estava ligado só na provisão, agora eu conheci o provedor. Aleluia! Por quê? Porque Pedro ficou a noite inteira com a provisão, tentando pegar a provisão, não conseguiu. Se ele fica a noite inteira, recebeu o milagre, agora ele pensa: conseguiu o que eu quero, tá bom, legal, a provisão vai acabar. Pedro não é bobo não, querido. Pedro é igual e tu. Ele pensou, ele olha: provisão, provedor. Provisão, provedor. Aí ele entende, fala assim: pega o barco, arrasta o barco para a praia, a beira da praia, e fala assim: fica aí provisão. Por que eu quero provisão? Se agora eu tenho provedor. Toda hora eu quero, então eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez você venha nessa noite tentando receber tua provisão. Senhor, eu quero minha provisão. Esse ano minha provisão chega.
chega, Deus está mandando dizer para alguém que a tua provisão já chegou. Aceita e me reconhece como Salvador, que sempre você vai ter provisão. Aí, para mim terminar a mensagem, não quero me demorar. Jesus fala: vem comigo, Pedrão, vou te fazer pescador de homens. E Pedro agora vira um pescador de homens, larga tudo e vai. Só que o tempo vai passando. A pesca não é a pescar homens, ministrar a palavra, ser um servo de Deus é algo árduo. Quem está achando que pegar o microfone, subir e ministrar a palavra de Deus é mole. Quem está achando que está diante de um altar, servindo ao Senhor, é mole. Queridos, tudo que você fazer agora é uma tão grande nuvem de testemunha. A carta aos Hebreus, no seu capítulo 10. Você está rodeado de tão grande nuvem de testemunho. Tudo as pessoas estão olhando. E você acha que a brincadeira está aqui subindo? Ministrar para vidas? Pedro escolhe caminhar, ser um pescador de homens. Passa por muitas situações difíceis. Jesus falou para ele que Satanás recebeu autorização para cirandar ele, peneirar como trigo. Olha o que Jesus fala para ele: Simão, eis que Satanás recebeu autorização para te cirandar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não se desfaleça. Agora que interessante, Satanás recebeu autorização, queridos. Se ele recebeu autorização, é porque pediu, sim ou não? Se eu chegar com o rapaz e falar assim: me presta a tua moto aqui, eu disse: não te presto não. Ele não me deu autorização. Aí fala: não, Pedro, vai lá, pega lá. Ele me deu autorização. Estou autorizado para pegar a moto dele e sair, sim ou não? Sim. Então, quando a palavra fala que ele recebeu a autorização, eu entendo que porque ele pediu. Olha o que Jesus fala: recebeu a autorização para te cirandar ou peneirar como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não se desfaleça. Ele pensando: Jesus vai rogar ao Pai para que ele já não me penetre. Não, Jesus está rogando ao Pai só que a fé dele não se desfaleça. Senhor, já que o Senhor decidiu peneirar, deixa peneirar Pedro, não tem problema não, mas só permita que a fé dele não se desfaleça. Aí o diabo está achando que vai peneirar e Pedro vai se afastar, que vai ficar dificuldade. Jesus fala: tu, porém, quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Pedro estava andando com Jesus, não era convertido. Por quê? Porque tem gente que diz que anda com ele, que canta para ele, que prega para ele, que vem ao culto, porém ainda não é convertido. Aí Jesus fala: quando te converteres, fortaleça teus irmãos. Só que Pedro vai ser peneirado, sim ou não? Ao ser peneirado, quantos é que já peneirou areia? Peneirou, só não tem, ele já peneirou. Então, olha que interessante. Você pega uma areia para fazer um embolso. Você vai pegar a peneira, vai jogar areia na peneira. E você vai começar aquilo que é impuro, aquilo que é ruim, você vai pegar e vai jogar fora. E a areia boa, limpa, vai ficar. E você vai usar, sim ou não? Então o diabo está pensando: eu vou peneirar Pedro como trigo, e Pedro vai desanimar e vai abandonar. Jesus está falando: essa peneira aí, você está achando que vai ser ruim para Pedro? Só vai extrair o que é de melhor. Aleluia. É por isso que Jesus falou: recebeu autorização para te cirandar, para te peneirar, outras versões, como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não se desfaleça. É o diabo tentando: vou matar, vai passar por isso e vai abandonar. Talvez você está passando por uma peneira e você está dizendo: Senhor, que situação difícil que eu estou passando. Como é que é difícil? Deus está falando: calma, só está extraindo o que é de melhor para você. E isso vai fazer você se converter. E sabe mais uma coisa? Quando você se converter, você vai ajudar teus irmãos. Você vai fortalecer teus irmãos. Pedro passa por essa peneira, se sente o cara, se sente o tal. Você sabe muito bem que nega Jesus 3. No capítulo 21, ao qual eu falei no início do texto com vocês. É a segunda pesca maravilhosa. No capítulo 21 de João, Pedro fala o seguinte: não quero mais, abandonei o ministério. Quando Pedro relata: vou pescar, ele não fala no plural, vamos pescar. Ele fala no singular: eu vou pescar. E os outros discípulos falam para ele assim:
vamos contigo. Por que Pedro fala, vou pescar, e os outros discípulos falam, vamos contigo? Ele não chamou ninguém, mas os outros vai. Sabe o que eu entendo aqui? Pedro é um líder, e líder influencia. Aleluia. Pedro é um líder, líder influencia. Oh, glória. Líder não é influenciado por ninguém. Líder influencia. Líder é influenciado pela palavra. Porque o que transforma o homem é a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Amós 8:11, eis que trarei dias sobre a terra, diz o Senhor, que trarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O que transforma o obreiro, o que transforma a tua vida sempre será a palavra. Aí Pedro fala, vou ir pescar, vamos contigo, Pedro, porque você é líder e influencia. Frustrado a noite inteira, Jesus aparece outra vez. Ficaram também outra noite, assim como Lucas 5, pescando, nada pegado. Jesus aparece pela manhã na praia e fala assim, amigos, pegaram alguma coisa? Não é nada não. Lança a rede do lado direito e pegarão muitos. Vocês vão pescar. Eles obedecem, lança a rede e pega 153 grandes peixes. Alguém fala, João diz, não é verdade? É o Senhor! Pedro nada. E vai até Jesus. Chega lá, tem pão e tem peixe na brasa. Ele se alimenta e aqui acontece a restauração de Pedro. Jesus pergunta, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esse? Ele diz, Senhor, sabe que eu te amo. Ele fala, apacenta meus cordeiros, primeiro criança. Simão, filho de João, tu me amas mais que esse? E Pedro fala, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus fala, apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esse? Bíblia. E Pedro se entristeceu por Jesus ter perguntado pela terceira vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz, apacenta minhas ovelhas. Por que Pedro se entristece com essas coisas? Porque talvez você não entende. Quantas vezes Pedro negou? Quantas vezes Jesus restaurou? Fez a pergunta 3. Para cada erro, para cada negação que Pedro negou, é uma restauração. E sabe o que é interessante, queridos? É que Pedro, se você observar, Pedro nega Jesus diante do braseiro, porque estava frio e Pedro estava se esquentando por causa do frio. Jesus faz a restauração de Pedro diante do braseiro também, fogo. Sabe por quê? É Jesus montando um cenário, dizendo para ele, lembra de onde caíste. Talvez Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, lembra de onde caíste, se arrependa-te e volta para mim. Jesus faz a pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. A palavra grega aqui para Jesus perguntando, tu me amas? O amas de Jesus aqui, Jesus está perguntando, é o amor ágape. Porque existe vários tipos de amor. O amor ágape, que é o amor sacrificial, o amor de dar vida pelo próximo. Jesus pergunta, Simão, tu me amas? Ou seja, em outras palavras, na mesma palavra, porém no grego, no original, Simão, Pedro, agapas-me, que é o amor ágape. Tu me amas? Agapas-me. Sabe o que Pedro responde? No português, Senhor, tu sabes que eu te amo. Sabe qual é o amor de Pedro? Filéu, o amor de gostar, de não dar vida. Jesus pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Agapas-me. Pedro fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. Filéu. Pedro fala que o amor dele é filéu, o amor de gostar, o amor não sacrificial, mas o amor de um amigo.
encostar. Jesus fala de novo: Simão, filho de João, agapas-me. Tu me amas com amor incondicional? Tu é capaz de dar a vida para mim? É Jesus dizendo: lá atrás você falou que se todos se escandalizassem, você jamais se escandalizaria. Você falou que daria a tua vida por mim. Agapas-me. Tu tem coragem de dar a vida por mim? E ele diz: Filéu, não tenho. Lá atrás eu falei que daria vida. Aqui eu não mostro. Estou sendo sincero, não tenho. Jesus pergunta pela segunda vez. Ele fala: Filos, não tenho coragem. Jesus muda a pergunta na terceira vez. É por isso que a Bíblia diz que ele se entristece. Jesus fala: Petros, que é Pedro, finéis-me. Ou seja, então você não dá a vida por mim? Você não tem coragem de dar a vida por mim? É por isso que a Bíblia fala: e tendo dito Jesus pela terceira vez, tu me amas, Pedro se entristece. Por que ele se entristece? Porque Jesus diz: então quer dizer que você não tem coragem de dar a vida por mim. Filéu, é isso mesmo, Pedro? Ele se entristece. Isso, Senhor, eu não tenho coragem. Ainda assim Jesus confia. Jesus fala assim: mas tem um porém, Pedro. Assim eu confio, apacenta as minhas ovelhas. A gente vira para ele e fala: em verdade eu te digo que quando você era moço, você se vestia a si mesmo e você ia onde você queria, mas vai chegar um tempo onde você vai ficar velho, Pedro. Você vai estender as tuas mãos, te vestirão e te levarão para onde você não queira ir. E João diz: isso Jesus falou pelo tipo de morte que Pedro iria glorificar o nome do Senhor. E talvez você não conheça a história. Me permita aqui nessa noite entrar na história. A história diz que Nero, o imperador César, de 14 cidades, ele coloca fogo, sobe até uma torre, fica olhando, pegando fogo em Roma. Das 14 cidades, 4 não pega fogo, cuja habitação é de judeu. Um árabe para ele colocar com todo judeu. Aí o que ele faz? Pega Pedro, que é o chefe, na verdade, que é o líder, e leva Pedro para ser crucificado. Só que, para surpresa, Pedro chega diante dele e ele fala assim: você não ama o teu Messias? Aleluia. Você não ama o teu Senhor? Você não prega sobre ele? Então tem um porém, Pedro. Você agora vai morrer igual a ele, crucificado. Aleluia! Glória a Deus. Pedro vira para ele e fala: não, Nero, eu não sou digno de morrer igual a ele. Lá atrás eu neguei 3 vezes. Tem um porém. Ele me restaurou também as 3 vezes. E agora eu digo para você: eu não sou digno de morrer igual ele, crucificado assim. Me crucifica de cabeça para baixo. É por isso que Simão diz, é por isso que João diz, e disse isso Jesus pelo tipo de morte que ele iria glorificar. Pedro lá atrás, no início do ministério, nega. Aqui, contando a história, não Bíblia, queridos, mas a história, diz que Pedro é crucificado de cabeça para baixo e glorifica o nome do Senhor Jesus. Talvez você passou por uma situação difícil, ao qual tem muitas vezes apontando para Pedro. Quem nunca apontou para Pedro? Pedro é um vacilão, Pedro errava, Pedro negou 3 vezes. E cá para nós, quantas vezes você também não nega? Aleluia, glória a Deus. Pedro nega. Pedro é um vacilão, negou. E você? Olha para si próprio. Talvez você não tenha negado Jesus com algumas coisas, deixando de fazer o que ele manda para fazer o que você bem entende, com as suas vontades, com os seus desejos. E está talvez pensando: não, eu julgo Pedro, eu julgo o próximo, mas é assim. Não seja. Talvez você até foi um dia como Pedro, negou Jesus. E talvez o inimigo até te ensinou para tentar te derrubar, tentar te matar. Mas deixa eu te dar uma notícia: só estranho que é de melhor Deus.
E através disso, distraído, você vai dar um grande testemunho, vai fortalecer os seus irmãos. E certo tempo, você irá glorificar o nome do seu Deus. Irá glorificar o nome de Jesus. Se coloca de pé. Glória a Deus. Aleluia.